Dando continuidade à nossa disciplina Cadeias Produtivas Agrícolas, do curso de Gestão do Agronegócio da Universidade Federal de Catalão, falaremos agora sobre a cadeia produtiva da soja, especificamente, ok? Muito bem. Apenas para contextualizar no âmbito de cadeias produtivas, a análise das cadeias produtivas de forma sistêmica oferece oportunidades, tais como o desenvolvimento da qualidade dos produtos, a eficiência produtiva e a melhora da competitividade da cadeia como um todo. Essas oportunidades também podem ser geradas a partir do desenvolvimento e da expansão das cadeias produtivas da soja nos municípios, para a criação e implantação de empresas dos ramos agropecuários, produção de sementes e fertilizantes, laboratórios agroindustriais, prestadores de serviço e atração de multinacionais. Estamos dizendo, então, neste caso, que a cadeia produtiva da soja, em função da sua grande importância, ela impulsiona o desenvolvimento de indústrias de base, de elementos de base, para outras cadeias produtivas, não é? Como fábricas de fertilizantes, laboratórios e tudo mais. Por aí já dá para a gente ter uma base da importância da cadeia produtiva da soja, não é? Podemos evidenciar os aspectos que são comuns às cadeias produtivas de grãos, tais como estratégias para minimizar custos, alcançar produtividade superior à média nacional, uso de tecnologias avançadas para a produção e processamento da commodity, boa visão empresarial e o sistema de armazenagem. Os gargalos de armazenagem de grãos, de um modo geral, e aí eu não falo somente da soja, ocorrem pois a capacidade estática de armazenagem, embora tenha sido aumentada no decorrer dos anos, não tem conseguido acompanhar o crescimento da produção agrícola de grãos, de modo que os gargalos decorrentes do déficit de armazenagem no país têm aumentado a cada novo ciclo de produção. E aí, obviamente que a soja está incluída nesse contexto, mas outras commodities agrícolas que estaremos vendo também, milho, esse tipo de coisa, não é? A gente tem esse déficit, não é? E isso é um gargalo, é um problema muito sério, porque nós estamos falando de armazenagem de grãos no sentido de permitir ao produtor que ele tenha a opção da venda na melhor hora, no melhor preço, percebem? Estou dizendo então que se não tiver opção de armazenagem, eu tenho que vender logo após a colheita, na hora que todo mundo está vendendo. O que acontece? O preço cai, não é? É nesse sentido que preocupa. Esses gargalos são caracterizados pela infraestrutura de armazenagem inadequada, custos elevados de construção e inviabilidade de investimentos em função das instabilidades do mercado financeiro, como as altas taxas de juros. Ou seja, o mercado financeiro é um tanto proibitivo para a atividade empresarial. E aí eu não me refiro somente à atividade rural, não, tá? Outras indústrias do setor econômico também são prejudicadas pelas altas taxas praticadas no nosso país. Assim, o estudo das cadeias produtivas permite acompanhar cada commodity, desde a matéria-prima até o processamento e o consumidor final, seja no mercado doméstico ou no mercado internacional. Percebe-se ainda que existem diferentes cadeias produtivas em torno de uma mesma commodity, dependendo da sua organização em diferentes regiões. Nesse sentido, as cadeias produtivas competem entre si no mercado geral com o seu produto específico. Estou dizendo que é possível o desenho de uma cadeia produtiva para a soja no centro-oeste. É possível o desenho de uma cadeia produtiva para a soja na região sul do país. Os agentes se agrupam em torno da agroindústria, se agrupam em torno das fazendas produtoras, enfim, para tentar diminuir custos,
principalmente de transportes. E cada uma dessas cadeias regionais, digamos assim, acabam competindo entre si com o mesmo produto, né? Tamanho o nosso país, né? A gente tem uma ilustração aqui do que seria o subsistema na cadeia produtiva da soja, que ele é composto pela produção, armazenagem, transporte e distribuição da commodity, né? Isso vai desde os fornecedores de insumos básicos, não é? Para o preparo da terra, maquinários e tudo mais, a produção em si da soja, o transporte dela em grãos que é feito até as indústrias de processamento, os silos de armazenagem, as esmagadoras do grão, para que depois, posteriormente, seja feita a distribuição dos produtos, não é? Para o consumidor final. Essa seria uma representação bem simples, né? Não muito detalhada, da cadeia produtiva da soja. A análise técnica da cadeia produtiva, além de ser uma ferramenta de descrição técnica, também é uma ferramenta para análise econômica. O sucesso da cadeia produtiva é originário do desenvolvimento harmonioso de todos os agentes envolvidos. Para a análise desse tipo de cadeia, devemos focar em 3 segmentos: a comercialização, a industrialização e a produção de matéria-prima. A comercialização são as empresas responsáveis pela logística, não é? A industrialização, as indústrias de processamento e esmagamento dos grãos. Já a produção de matéria-prima, pelos insumos utilizados na produção na lavoura. No Brasil, a soja é a principal commodity exportada em grande volume, o que afeta diretamente na economia. Por isso, ela é considerada um dos principais responsáveis pelo equilíbrio da balança comercial do país. No entanto, os custos logísticos relativos ao transporte até os portos, né, de exportação tornam-se um obstáculo para os importadores, principalmente porque não há alternativas multimodais para o escoamento de soja, sendo obrigatório o uso do modal rodoviário para os produtores das regiões interioranas do país. Ou seja, nós não temos, por exemplo, um modal ferroviário transportar essa soja em vagões de trem, seria muito mais barato, não é? Nós não temos isso facilitando o escoamento da soja pelos portos. Nós não temos a exploração das nossas hidrovias, que poderiam também ser transportadas essa produção por balsas, não é? Navios. Nós temos rios de grande volume, né? Mas assim, grande volume de água, mas não são explorados, não é? Então, a gente não tem, a bem da verdade, né, modais bem desenvolvidos, né? A gente tem malemar o modal rodoviário, que tem também suas limitações, todos vocês sabem disso. Então, isso limita demais, isso encarece demais. Somado a isso, existem outros problemas logísticos, como a falta de infraestrutura inadequada de armazenagem. Ou seja, devido a essas condições, os países tendem a importar diretamente dos Estados Unidos, nosso principal concorrente no comércio internacional. Mais adiante nós vamos ver que nós somos o maior produtor de soja do mundo. Os Estados Unidos é o segundo maior. Só que, em função destes gargalos, destes problemas que nós temos com a armazenagem, com a retirada da soja até o porto para poder ser exportada, o custo disso tudo é embutido no preço da tonelada da soja. A gente perde para os Estados Unidos. Tá? Outros países preferem comprar deles, que sai mais barato, que tem seus modais mais desenvolvidos, e a gente acaba ficando para trás. As principais causas das perdas estão associadas à baixa capacidade de armazenagem, longo tempo de permanência das cargas nos caminhões, má localização dos armazéns, intermodalidade inadequada, ou seja, os modais não são interligados, né? Rodovias precárias e o congestionamento de caminhões nos portos. Todos nós já vimos isso em documentários, em reportagens, filas de caminhões para descarregar em porto. Você imagina quanto não custa a hora, o dia de um caminhão parado, carregado.
O caminhoneiro ali, ou a empresa que faz o transporte, ela é paga pelo quilômetro rodado. O frete ele é contratado de um ponto A para um ponto B. Obviamente que eles têm uma estimativa de quanto tempo levarão para fazer isso, quais serão os custos para se fazer isso, esse transporte, e a partir daí eles dão um preço para o contratante, né? Eles não incluem nesse preço a possibilidade do caminhão ficar parado. Percebe? Isso é meio complicado, né? Se analisarmos a realidade da cadeia produtiva da soja sob os aspectos da produção, transporte, produtividade e logística de escoamento da produção, podemos concluir que as longas distâncias percorridas para o escoamento da produção da soja reduzem o potencial de competitividade, mesmo com resultados expressivos em produtividade. Estou dizendo que nós temos uma alta tecnologia, nós temos um excelente desenvolvimento na produção no campo. A nossa produtividade por hectare é muito boa. Só que, tudo isso, toda essa tecnologia, todo esse diferencial competitivo, digamos assim, acaba sendo diluído, acaba sendo perdido em função da parte de pós-colheita, né? Transportes. Né? O modal não ajuda. Convém esclarecer que a análise da cadeia produtiva da soja é realizada por meio de comparações. Essas comparações são realizadas entre os maiores produtores entre unidades da federação, o que possibilita verificar os níveis máximos, mínimos e medianos de produtividade, inclusive entre os municípios que compõem determinada região, assim como a comparação de um determinado período de tempo. Ou seja, quando a gente fala de produtividade, a análise da soja no nosso país, a gente faz comparação entre estados. O estado do Mato Grosso, a produtividade por hectare é de X sacas. O estado de Goiás é de tanto, e não sei o que, em São Paulo é feito. Municípios que estão mais bem ranqueados nos rankings, né, de produtores, enfim. É feito por comparações isso aí. A gente tem também que a cadeia produtiva da soja se iniciou na região sul do Brasil, ganhou muita importância além das fronteiras regionais e começou a se mover para o norte, para os estados do centro-oeste especificamente, né, que tem contribuído para a expansão do cultivo da soja no Cerrado brasileiro e maior participação dos mercados nacional e internacional. De uma maneira geral, diversos fatores têm determinado o aumento da importância da soja no mundo, entre os quais se destacam o alto teor de proteína destinada aos insumos de consumo, né, humano e animal, o alto teor de óleo, que pode ser utilizado para a produção de biocombustíveis, alimentos, entre outros. A uniformidade e padronização pode se tratar de uma commodity e a facilidade de absorção e uso de tecnologias produtivas. Ou seja, a soja é um elemento, não é, que tem diversas utilizações. Base de produção de ração animal, produção de ração humana e tudo mais. Ração, melhor dizendo, alimentação humana, né? Nas atividades econômicas, parte dos produtos agrícolas, em especial a soja, é de fundamental para a dinâmica das cadeias produtivas do agronegócio, com a produção de alimentos para a população, alimentação animal e bioenergia. Isso fez com que houvesse o surgimento de uma demanda crescente de mercado após a expansão do cultivo da soja e seus derivados. A gente tem aí uma ilustração, né, um gráfico, demonstrando a participação dos países na produção mundial de soja. Até bem recente, 23, 24. Perceba, o Brasil ele é responsável por praticamente 40% da produção mundial de soja. Os Estados Unidos, praticamente 30%. Aí depois vem a Argentina, China, Índia, enfim, vai caindo pelas tabelas. Guarde esse número.
40% da produção mundial é nossa, contra praticamente 30% da produção mundial dos Estados Unidos. Lembra lá atrás que eu falei que a gente perdia espaço? Outros países começavam a comprar dos Estados Unidos e não da gente em função dos nossos custos? Eu falei que os Estados Unidos o Brasil era o principal produtor de soja do mundo, seguido pelos Estados Unidos. Percebam, 70% da soja praticamente produzida no mundo é Brasil e Estados Unidos. 40% do Brasil, 30% dos Estados Unidos. Desta produção toda, né, a gente pode ver também a participação dos países nas exportações de soja. Percebe? No Brasil, 55%. Nos Estados Unidos, 31%. Estamos falando que da nossa produção total de soja, 55%, quase 56% é exportada. Nos Estados Unidos, de toda a soja que eles produzem, 31% é exportada. Percebe? Então, naturalmente que as diferenças são absorvidas pelo mercado interno, né? Então, nós estamos falando que no Brasil, nós temos aí algo em torno de 30 e poucos por cento, 36% ou 40% aproximadamente, né? 40 e poucos por cento da produção da soja absorvida no mercado interno, né? Já nos Estados Unidos, esse número beira 70%. Percebem? No Brasil, a soja foi responsável não só pela promoção da agricultura empresarial e apoio ao desenvolvimento industrial, mas também pela ampliação e modernização dos sistemas de transporte e armazenagem, pela expansão das fronteiras agrícolas e incremento do mercado internacional, e pelo patrocínio da expansão da produção de carne no país. Percebam, quando nós temos uma produção elevada de uma commodity tão importante no campo, que é o caso da soja, força-se politicamente, economicamente, a expansão dos modais de transporte, né? No caso, houve a expansão da armazenagem, foram construídos novos silos para armazenagem de grãos e também melhoria ou ampliação das rodovias, isso é certo. Tudo bem que as rodovias, o modal de transporte rodoviário não é o mais adequado, ele é caro, né? O ideal seria que fosse pelo trem. Mas, bem ou mal, ela impulsionou pelo menos essa malha de transportes, né? Se não fosse a soja, por exemplo, nós teríamos mais dificuldades ainda para escoar a produção do feijão, produção do milho, produção do arroz, não é? Então, quando nós temos um cereal nesse nível, com essa importância para a nossa balança comercial, queira ou não, ela força, né? Ela força a ação dos nossos representantes legais, dos nossos governantes, no sentido de tentar melhorar alguma infraestrutura, né? Também é importante a gente ressaltar que a cultura da soja é uma lavoura temporária, caracterizando-se por um ciclo de produção anual, que varia em torno aí de 4 a 5 meses, 100 a 160 dias. No estado de Goiás, o plantio varia entre os meses de setembro e dezembro. E o período da colheita é que de janeiro a abril do ano posterior ao do plantio. Essa cadeia produtiva da soja no Brasil, né, ela é composta por diferentes fases interligadas por processos logísticos de transporte, cujo fluxo tem início na produção, passa pela distribuição e finaliza com a comercialização da commodity. É a configuração básica das cadeias produtivas, não é? A produção brasileira de soja é uma das mais competitivas do mundo em tecnologia, inovação, indicadores técnicos de produção e produtividade. É o que eu disse anteriormente. Pena que o nosso sistema de distribuição, nossos modais de distribuição, não acompanhem isso. Se acompanhassem, certamente nós dominaríamos o mundo com esse tipo de situação. Já somos o maior, né, atualmente, mas nem Estados Unidos chegaria perto da gente. Essa que é a real, né? Isso mostra a importância da cadeia produtiva para a conjuntura interna do país,
como geradora de emprego, renda nos municípios e nas regiões produtoras. No nosso estado, nós possuímos a aptidão agrícola e disponibilidade de terras aproveitáveis. Segue a tendência de aumento da produção, contribui para o crescimento do setor do agronegócio do Brasil. Investimentos em logísticas, maior uso de tecnologia e fortalecimento do setor de carnes no estado são fatores que vão influenciar o crescimento do setor agrícola nos municípios goianos. A agricultura é uma atividade importante no estado de Goiás e que é um dos principais produtores do país. A produção de grãos goiana, como a soja, o feijão, o milho, a própria cana-de-açúcar, é destacada. Entre essas culturas, a importância econômica da soja do estado de Goiás é a mais evidente. A logística é o setor de entrave na cadeia produtiva da soja em Goiás. Percebam que anteriormente falávamos de um panorama nacional, né? Agora estamos falando de um panorama estadual, do nosso estado, que não é muito diferente do nacional, não é? Para escoar a safra, tanto para as indústrias de processamento quanto para os portos, o estado conta com uma malha rodoviária composta por rodovias, ferrovias e hidrovias. Lembrando que nem sempre essas hidrovias e ferrovias são interligadas de forma a fazer com que o produto chegue até o porto, né? Destes, o modal rodoviário é o mais utilizado para grandes volumes, como principal opção de escoamento. Desta forma, boa parte do grão se perde no transporte ou por falta de armazenagem adequada, ou devido às distâncias percorridas ou pela capacidade de carga dos veículos. O crescimento da produção de soja no país como um todo, né, é resultado tanto do crescimento da área utilizada para cultivo, quanto da produtividade. Mas a correlação entre área colhida e produção é maior do que a correlação entre produtividade e produção. Ou seja, há espaço para melhoria da produtividade nas lavouras, nas propriedades em si. Ou seja, aumento da quantidade de sacas por hectares. No Brasil, 41 milhões de hectares são destinados ao cultivo de soja brasileira, produção de 125 milhões de toneladas e uma produtividade de um pouco mais de 3 toneladas por hectare. No estado do Mato Grosso, é a principal referência no país no cultivo desse grão. A produção no estado do Mato Grosso, sozinha, responde por mais de um quarto da produção do Brasil, né? 26% da produção nacional. A dinâmica do setor agropecuário é complexa e requer múltiplas análises sobre os setores ou sobre os fatores relacionados à sua dinâmica. A gestão de custos e o aumento da produtividade nas lavouras de soja são fatores importantes na rentabilidade das atividades agrícolas. Consequentemente, a produtividade é comumente usada como indicador para mensurar a eficiência e o desempenho econômico da agricultura no país. Muito bem, nós podemos ter uma excelente produtividade, nossas lavouras são bem desenvolvidas, temos altas técnicas, né? Temos equipamentos adequados e estamos melhorando muito isso, né? Quanto a isso, não há dúvida. Os nossos produtores, vamos colocar entre aspas, os nossos fazendeiros, não é? São respeitados no mundo todo pela produtividade por hectare, tá? Somos campeões mesmo, tá? O que nos deixa amarrados, os que nos deixa limitados, realmente é que em função do tamanho do nosso país, as distâncias que nós temos que percorrer para fazer com que o grão chegue nos portos para exportação são muito grandes. Você pega pequenos países, o cara percorre 100 quilômetros com o grão até chegar no porto. Olha o nosso caso, não é?
A nossa principal região produtora é Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás principalmente. Saindo do Mato Grosso para o Goiás até chegar no Porto de Santos, que é o mais próximo, olha a distância, não é? Isso tem que ser percorrido de que jeito? Na sua grande maioria em carretas. O custo do modal rodoviário é muito alto. Pedágios e mais pedágios, pneu, enfim, economia baseada no petróleo, né? Então fica complicado, né? É nesse sentido que a gente tem que pensar em melhoria da nossa produtividade de soja, melhorando a parte da infraestrutura de apoio, não somente na parte tecnológica da produção, ok? O que eu tinha para falar sobre essa temática é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e me coloco à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas, tá? Obrigado.